condenado. Isso está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, diz que a pena não passa da pessoa do condenado. Então, se a pena não passa da pessoa do condenado, né, então não pode chamar o filho para cumprir a pena. Já no caso da dívida, inclusive dívida contra o próprio Estado, não é verdade? Aí sim o Estado chama o filho para pagar, né? Mas até onde o filho tem obrigação de pagar essa conta? Aí nós temos dois momentos lá no artigo 1997 da Lei 10.406 de 2002. Dois momentos. O primeiro momento é o momento do espólio. O que é espólio? Espólio é aquilo que fica, é o patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Aí esse espólio é que vai pagar as dívidas. Então, os bens e os direitos vão pagar as obrigações. Então, nós teremos aí o espólio. O que sobrar, aí será feita a chamada partilha lá do artigo 2013 da Lei 10.406 de 2002, e aí cada herdeiro vai receber um pedaço, que se chama de quinhão. Cada herdeiro vai receber um quinhão. E aí a dívida deles vai passar a ser uma porcentagem daquele quinhão. Então, se o camarada recebe a 10ª parte, né, e a dívida para ele, então, vai ser a 10ª parte. Então, do total da dívida, 10% vai ser dele, é a 10ª parte. Por quê? Porque depois de feita a partilha do artigo 2013 da Lei 10.406 de 2002, cada herdeiro vai receber dentro da porcentagem que ele recebeu, dentro do quinhão que ele recebeu. Então, nós temos aí a herança. A herança acontece exatamente dentro da proporcionalidade daquilo que lhe foi partilhado. Então, isso está lá no artigo 1997 da Lei 10.406 de 2002, e é o que está escrito aí no artigo 8º da Lei 8.429 de 92. Lei 8.429 de 92, né? Essa lei que traz aí a questão da sucessão. Como é que fica a dívida, né? Já que a condenação administrativa, ela será por ressarcimento de bens ao erário, né? Ressarcir os bens ao erário, seja em dinheiro, seja em bens móveis ou bens imóveis. Então, quem fará isso quando ocorrer a morte daquele que for condenado por improbidade administrativa? Então, lá no artigo 8º, né, o artigo 8º da Lei 8.429 de 92, traz o procedimento para os casos de sucessão. Acontece muito Brasil afora aí, baseado no decreto 200 de 67, aliás, 201, que é o decreto que cuida aí dos prefeitos, não é verdade? Os crimes de responsabilidade dos prefeitos, isso tem uma enrolação danada aí, Brasil afora. Muito bem. Então, nós temos aí também outra questão importante a ser tratada nesse tema, né? Dentro desse tema, além da sucessão, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que está aqui o bichinho? Está aqui, ó. Né? Então, temos aí a questão do que nós vimos ontem, para fins de reforçar que exatamente quais são os objetivos para a prática das ações ou mesmo das omissões, né, para que aconteça aí a infração administrativa que dê origem à improbidade administrativa. A improbidade administrativa, não é verdade? Então, vejam que nós temos aí uma escadinha, né? Estão vendo aí uma escadinha, onde nós temos aí essa linha bem à esquerda, onde tem duas letrinhas E e I, significa o enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito é o objetivo daquelas condutas previstas lá no artigo 9º
da Lei 8.429 de 92. E aí tem uma questão que sempre vem e cai em concurso. Esse enriquecimento ilícito, ele tem que ser de forma dolosa ou de forma culposa? O que é um procedimento de uma conduta dolosa e o que é uma conduta culposa? Conduta dolosa e conduta culposa, fazendo aí uma analogia ao que prescreve o artigo 18 do Código Penal, artigo 18 do Código Penal, lá no inciso 1º, o artigo 18 traz a definição do que é uma conduta dolosa. Conduta dolosa é quando a pessoa quer fazer. A pessoa quer fazer, é o chamado dolo direto, ele quer fazer. Né? Já quando ele assume o risco de fazer, aí a conduta já é um dolo eventual. Dolo eventual é aquele que ele não quer fazer, mas ele assume o risco de fazer. Por isso, dolo eventual. Né? É o camarada que anda aí a 100 por hora, bêbado, no centro, dirigindo um carro. Né? Ele não quer matar ninguém, mas com esta conduta, ele assume o risco de praticar aquele crime previsto lá no artigo 302 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Dolo eventual assume o risco. Dolo é aquele que a pessoa quer, dolo direto, e dolo eventual é aquele que assume o risco. Então, veja o quê? Esse enriquecimento ilícito tem que ser o objetivo, o agente público tem que querer realmente enriquecer ilicitamente, ele vai receber propina para enriquecer ilicitamente, não é verdade? Então, veja que nós temos aí essa questão que sempre cai em concurso. No caso do artigo 9º da Lei 8.429 de 92, o que vale a regra é de que sempre será dolo. Então, o artigo 9º só será configurado como causa de enriquecimento ilícito se comprovado, né? Se comprovado o dolo, ou seja, a intenção que o agente público quer realmente fazer, né? Já no artigo 10, que é o prejuízo ao erário, artigo 10, né? Nós temos aí que pode ser tanto doloso quanto culposo. O que é culposo? Culposo é quando a pessoa comete um ato qualquer, né? Um ato qualquer, mas por negligência, imprudência, imperícia. Então, imprudência, imperícia, negligência, não é verdade? Como prescreve analogicamente o artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Então, culpa só pode haver aonde a lei prevê que é culpa, aonde a lei vai prever, aqui poderá ser condenado alguém por praticar determinado ato por negligência, imprudência ou mesmo imperícia, não é verdade? Como prevê lá o parágrafo 3º, aliás, o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. Então, quando for o caso do artigo 9º, enriquecimento ilícito, aí somente doloso. Somente se comprovado, né, no processo, no devido processo legal, que a pessoa, agente público, queria realmente roubar, né, queria furtar, queria receber propina, ou cobrou para isso, ou praticar corrupção, etc, etc. Né? A intenção dele era essa, não é verdade? Já no caso do prejuízo ao erário, não. Né? Porque veja bem, se for apurado que esse enriquecimento ilícito ele se deu ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, não haverá condenação pelo artigo 9º, não haverá condenação pelo artigo 12, inciso 1º, da Lei 8.429 de 92. Já no caso do prejuízo ao erário, do artigo 10, aí sim haverá, mesmo que comprovado que aquele ato aconteceu ou de forma culposa ou de forma dolosa. Mesmo que tenha ocorrido ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, haverá condenação por improbidade administrativa. Já no caso do artigo 10A, aí somente dolo. No caso do artigo 11,
né, que é atentado aos princípios. Artigo 11, somente no caso de dolo. Então, a regra da moralidade só vai valer se comprovado que o agente público ou o particular agiram